Bom, então nos últimos vídeos a gente compreendeu um pouquinho o nosso tempo e como a gente chegou nesse tempo presente. E agora eu quero falar um pouco sobre o futuro do trabalho. Eu vou trazer dados e pesquisas para você, mas não vou especificar profissões. Então você vai utilizar o que for interessante para o teu caminho e para a tua direção. Pegue as informações que te servirem. Primeiro é importante a gente reconhecer e olhar para o quanto as profissões já têm mudado ao longo dos anos, né? A gente tem várias profissões que desapareceram. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A assessorista, que ficava dentro do elevador, colocando os andares, a datilógrafa. Na época da minha mãe, ela fez curso de datilografia. Você tinha o pessoal que operava o telégrafo, também, outra coisa que já não existe mais hoje em dia. Existia o projetor de cinema, a pessoa que ficava lá projetando para que a gente pudesse assistir um filme no cinema. As telefonistas, quem é dos anos 80 deve lembrar ainda que você, às vezes, para ligar para fora de São Paulo, precisava ligar e a telefonista te conectava. E esse personagem aqui de baixo é o vendedor de enciclopédias, né? Quem que na infância teve uma enciclopédia famosa daquelas Barças? E hoje em dia, imagina, gente, uma loucura ter um tanto de livro daquele em casa, sem ser digitalmente. Temos aí a Wikipedia maravilhosa, com tanta informação confiável. E a gente tem profissões que ou já sumiram ou estão desaparecendo. Então você tem, aqui há pouco tempo a gente tinha o pessoal da Zona Azul, né? Não sei se em todas as cidades do Brasil se chama assim, em São Paulo se chama Zona Azul, que controlava se teu carro estava parado num lugar permitido ou não e dava as multas. E hoje em dia você, ou então cobrava, e hoje em dia é tudo eletrônico, você usa teu celular para a tua Zona Azul. Você tinha muitos assistentes e muitos secretários, secretárias que atendiam aos chefes, e hoje em dia está cada vez mais incomum você ter secretárias, né? A gente tem aí secretárias virtuais que às vezes estão morando na China e atendendo uma pessoa no Brasil. O próprio telemarketing tende a desaparecer também, porque os robôs aí, os bots, né, estão cada vez mais especializados em atender as pessoas. Então, se você não fizer uma venda consultiva realmente significativa, esse tipo de trabalho vai desaparecer. Então, o teu trabalho para importar hoje tem que ter muito mais valor. Aqui a gente tem as antigas videolocadoras, que também sumiram rapidamente, o pessoal de chão de fábrica, que cada vez mais essas funções estão sendo automatizadas, a automatização está substituindo esse tipo de trabalhadores, os caixas de banco, o pessoal que atende em bancos, vocês veem que a chegada dos bancos digitais também está fazendo os bancos mandarem muita gente embora, e a tendência é que a gente tenha realmente só bancos digitais no futuro, com muito alto atendimento. E a própria questão vendas, né? As vendas estão cada vez mais automáticas, né? Tudo que é possível automatizar, a não ser que seja uma venda consultiva, uma venda onde você está agregando valor na venda, a tendência também é desaparecer. Eu vou contar um pouquinho mais de más notícias antes da gente ir para as boas notícias, né? A Universidade de Oxford diz que 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 20 anos, e ser substituídos por novos modelos. 65% das crianças da escola primária trabalharão em empregos que ainda não existem. Isso é do World Economic Forum, é um relatório que eu estudo bastante, eles acompanham ano a ano a evolução desses trabalhos de futuro, dessas profissões de futuro. A estimativa é que até 2030, de 75 a 375 milhões podem precisar mudar de categoria ocupacional e aprender novas habilidades. Estudo da McKinsey. Gente, não é que todos os empregos vão sumir. Vocês estão olhando aqui por essas estatísticas que os empregos vão mudar, mas vão mudar muito. Então, a gente nem imagina como serão os empregos do futuro. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, a gente vai falar das habilidades que são previstas para esses empregos de futuro. E essa última estatística aqui diz que metade das habilidades que precisaremos nos próximos 5 anos ainda teremos que desenvolver. Isso aqui foi ouvido, foi muito repetido no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Essas habilidades, elas são muito
soft skills, não são hard skills, não são habilidades de conhecimento técnico, né? Ou seja, habilidade tecnológica para conhecer esse ou aquele software. Isso também, claro, é importante para esse futuro tecnológico que a gente está vivendo, mas a maioria das habilidades que a gente vai precisar nesse futuro do trabalho são habilidades do tipo criatividade, pensamento complexo ou pensamento crítico, inovação, boa comunicação, inteligência emocional e coisas desse tipo. Bom, previsão aqui, essa fonte aqui é do Future of the Jobs de 2018, é de que até 2022 os robôs e algoritmos vão ser responsáveis por 57% das horas trabalhadas. Como nós já falamos, isso libera muito tempo livre para nós, como humanidade. Nós precisamos olhar mais para nós, olhar mais para o nosso dia a dia, para o nosso ser humano integral, para ver o que a gente faz e como a gente direciona bem esse tempo. 62% do processamento de dados e da organização de informações de uma empresa serão feitos por máquinas. E os humanos ainda vão dominar as seguintes tarefas: 73% das tomadas de decisão, 71% do desenvolvimento e aconselhamento, coordenação, desenvolvimento e aconselhamento, e 70% da comunicação e interação. Então, não preciso falar que essas aqui são áreas de futuro, né? O pensamento complexo e crítico, que é capaz de tomar decisões, né? Toda a parte de aconselhamento, de cuidado, de desenvolvimento de pessoas, de coordenação de times, de pessoas, de colaboração. E a parte de comunicação e interação, a relação entre pessoas, a relação mais profunda, aquela que os robôs não são capazes de fazer. Vamos falar um pouquinho do impacto humano dessa transição. O que está acontecendo? Como nós falamos lá nos primeiros vídeos, esse aumento da informação, do crescimento da população, dos danos ambientais, tudo isso cresce de forma exponencial. E nós, como seres humanos, continuamos lineares. O nosso tempo é aquele tempo que existe, o nosso corpo é um corpo. Então, isso tudo cria um certo conflito, né? A gente se sente muitas vezes estressado, com tanta informação, com tanta necessidade que a gente talvez não consiga atender. Tem uma tendência da sociedade dos indivíduos estarem buscando por muito mais significado e propósito. Então, as pessoas estão questionando muito, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou nesse trabalho? E busca também por relações mais verdadeiras, né? Então, mesmo dentro dos ambientes de trabalho, relações que tenham um significado real e que não sejam um personagem que você está fazendo, você é obrigado a conviver com o teu chefe ou com uma pessoa que você às vezes não consegue ter um relacionamento profundo. Então, tudo isso tem sido muito questionado. A gente está tendo uma grande diversidade de discussões, de diversas naturezas aflorando, mas principalmente discussões sobre desigualdade, né? Então, a gente tem falado aí, principalmente as gerações mais novas, das diferenças de gênero, de raça, de cor. Então, isso é um assunto muito presente. Os millennials e a geração Z, vou falar um pouquinho mais sobre millennials e geração Z daqui a pouquinho, até para comparar com as gerações anteriores, porque só aí, millennials e geração Z é a geração que já nasceu com a internet. Ela já é muito diferente das gerações anteriores, porque por terem sido já educadas dentro dessa possibilidade infinita de informações, são gerações muito, muito diferentes das anteriores. Elas têm valores diferentes dos seus pais e das empresas tradicionais. Então, são jovens que já não aceitam padrões antigos, empresas tradicionais demais, com muita hierarquia, quando o chefe manda e não explica por que ele está mandando, e coisas desse tipo. Nas empresas, a gente tem uma complexidade muito maior agora para liderança e para modificação de equipes, justamente por isso, porque as pessoas, de forma geral, estão desejando uma hierarquia mais horizontal, mais autogestão e ser mais participativas, ter ambientes mais colaborativos, onde todos possam opinar. Então, eu até estive conversando esses dias com uma coach e a gente estava falando sobre isso, né? Essa questão de, por exemplo,
a empresa tradicional que ela estabelecia uma meta lá em cima e você era obrigado a cumprir. O que é o ideal nas empresas hoje? Fazer isso de uma forma participativa. Então, primeiro, trazer propósito para suas metas, não serem só monetárias. E segundo, participar as pessoas, elas participarem na elaboração das metas, ou pelo menos na compreensão do porquê que aquilo é importante para a empresa, para que isso gere um objetivo comum. Sem isso, dificilmente as pessoas se envolvem de verdade e querem realizar aquela meta. E a gente vai falar aí mais para frente no nosso processo que isso acaba gerando energias contra mesmo, para que isso aconteça, né? Então, as próprias empresas estão vendo o quanto é importante ter esse envolvimento real das pessoas, com propósito, com uma vontade verdadeira, autêntica, para que os objetivos em comum realmente sejam criados. E para isso, claro, o objetivo comum não pode ser só o lucro do dono da empresa ou, enfim, dos acionistas, né? Precisa ter algo mais, precisam ser empresas que estão mais voltadas para o bem comum. Isso é uma tendência também que já está aí, mas está crescendo muito. Bom, e aí a gente falou também lá nos primeiros vídeos sobre o high-tech e o high-touch, né? High-tech, a alta tecnologia, high-touch, o alto toque humano, né? Onde que entra toda essa humanização. Dentro desse pensamento de humanização, uma forma da gente ganhar escala, convergindo equipes, talentos e parceiros, é a colaboração. Então, a colaboração, a gente está falando não só de uma colaboração dentro de um time numa empresa, mas a gente está falando de uma colaboração muito mais ampla, né? De pessoas individuais, de pequenas empresas colaborando, de pessoas autônomas colaborando entre si. Essa colaboração permite que a gente dê conta da tecnologia e ganhe escala. Então, se eu vou dar um exemplo pessoal aqui, eu tenho um canal de YouTube que eu criei, eu gosto muito de fazer os conteúdos, né, de fazer entrevistas com pessoas interessantes, mas a parte tecnológica, eu tenho limites na parte tecnológica. Então, eu tenho um parceiro, que é uma outra empresa, e ele é o meu parceiro de tecnologia. E a gente faz parcerias em vários níveis, a gente, tanto no canal do Receitas para Ser Feliz, como parcerias em trabalhos mesmo. Então, como eu sou boa de conteúdo, de desenvolver roteiro, e ele é bom de filmar, editar, design, essas coisas todas, a gente se junta, une a força dos dois talentos e cria produtos que a gente não criaria sozinho. Esse é o poder da colaboração, para dar um exemplo muito simples para vocês, né? E eu tenho feito isso com muitas pessoas e com diversos assuntos. E por fim tem um item aqui que é bem interessante da gente saber. Nós, como seres humanos, somos muito resistentes à mudança normalmente. Então, toda mudança, mesmo a tecnológica, demora um tempo para a gente se adaptar. Tanto que pessoas das gerações mais antigas muitas vezes não se adaptam e não aderem a essas mudanças tecnológicas. Isso é uma tendência. E isso vale também para as mudanças de comportamento social. Então, enquanto a vida em rede já está numa escala exponencial, nós estamos resistindo a mudar as tecnologias humanas e de relações para acompanhar essa nova vida de tecnologia exponencial. E agora eu vou falar um pouquinho, eu comentei ali atrás que eu queria falar um pouquinho mais da diferença de gerações. Por que isso é tão interessante, né? Essa geração de cima, ou essas gerações de cima, que são os baby boomers e a geração X, nasceu e foi criada sem internet, não foi educada na era da internet. E a geração de baixo foi educada já na era da internet, e existe uma diferença muito grande, vocês vão ver a hora que a gente for ler, que observem como a geração de cima representa a tradição, né? O que é o passado, o que é o antigo, e como essa geração nova representa essas tendências das quais a gente está falando no mundo do trabalho. Então, a gente tem aqui Baby Boomers e geração X, onde nasci, mas não me identifico tanto, não tão digitais como os Y e os Z, muitas experiências por suas vivências, valorizam hierarquias e processos, almejam respeito e autoridade, sentem que remuneração é uma forma de valorização importante, valorizam os encontros presenciais e têm menos facilidade para administrar muitas informações em rede. Como se comunicar com eles?
Sempre podem haver exceções e pontos fora da curva, mas no geral as gerações Baby Boomer e X relacionam-se bem com comunicação interna, que ainda é formal, e valorizam um contato presencial. E a geração de baixo, vocês vão reparar que eu coloquei aqui a geração Y, os millennials, conhecidos como millennials. Eu coloquei aqui 2 datas, porque quando eu fui pesquisar, eu encontrei 2 referências de data, acho que não tem nenhum órgão oficial que delimita isso, então é algo assim, mais ou menos, de 80 a 85 até 99 a 95, 99. E a geração Z, que é a geração que está aí mais novinha no mercado de trabalho, é a geração que nasceu entre 96 e 2000 a 2010, né? Claro que os de 2010 ainda não estão no mercado de trabalho. Mas minha filha, por exemplo, que nasceu em 2003, está prestando vestibular esse ano, e essa é a tradicional entrada na vida adulta, né? Na vida de trabalho, na escolha profissional. Essa geração familiarizada com a internet, com o mundo digital, já nasceu nela, dispensa formalidades, precisam mais do que a remuneração para se sentirem valorizados, né? O que a gente estava conversando ali atrás sobre propósito, sobre identificação, valores, mais facilidade para utilizar diversos dispositivos, aquele perfil multitarefa, são os jovens de hoje que estão ouvindo música, vendo seriado, estudando ao mesmo tempo, menos experiência do que as gerações anteriores, porém, maior disposição para a dinâmica de tentativa e erro. Essa é uma característica interessante. Essa dinâmica de tentativa e erro, ela era muito mal vista no passado, né? Você não podia errar, era muito forte esse tipo de crença, e para os jovens de hoje isso já é mais, justamente porque eles têm muito esse contato com o digital e eles se arriscam, né, mais, eles tentam mais, e se errar tá tudo bem. Eles olham mais como aprendizado, e isso é uma coisa muito valiosa, uma habilidade de futuro, ter esse tipo de resiliência e adaptabilidade para aprender. Sentem necessidade de feedbacks constantes e diretos. E como se comunicar com eles? Em contrapartida, as gerações Y e Z mudam essa expectativa, desejando uma nova forma de relação que se traduz cada vez mais digital. Bom, essa mudança, não vamos falar que tudo numa é bom, tudo na outra é bom, não vou entrar nesse mérito, mas essas 4 gerações que estão aqui são as gerações que atualmente estão no mercado de trabalho. Após a geração Z, existe uma geração chamada de Alfa, que nasceu a partir de 2010 e ainda vai demorar para entrar no mercado de trabalho, mas essas gerações são as que estão no mercado de trabalho hoje, e isso já causa muito conflito, porque a parte aqui de cima tem dificuldade de trabalhar com o pessoal aqui de baixo, e mesmo entre gerações já existem certos conflitos, justamente porque tem uma mudança muito grande, né, por conta do tipo de criação, a criação com a tecnologia ou sem a tecnologia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o impacto da pandemia. A pandemia, tudo isso que a gente está conversando, todas essas tendências, elas já estavam sendo estudadas, já estavam aí, mas a pandemia, ela acelerou tudo isso, tá? Então aqui a gente tem uma pesquisa global feita pela Pearson, que é um instituto renomado de pesquisa, e ela está mostrando aqui como essa pesquisa foi feita em 7 países, está mostrando aqui como a pandemia levou profissionais de todo mundo a repensar suas carreiras, né? Então, 50% dos profissionais do Canadá repensaram suas carreiras, Estados Unidos 54%, média global 63%, com base nessa grande população que eles estão cobrindo aqui, pegaram países de grande porte, tirando o Reino Unido, que é menorzinho, mas todos os outros países são países continentais. E Brasil, 76%. Muita gente questionando, né? Questionando suas carreiras. E aqui ao lado temos mais alguns dados sobre esse impacto. Então, para 82% dos brasileiros ouvidos, a pandemia fará com que novos empregos e habilidades despontem no cenário pós-pandemia. Então, as pessoas estão com essa sensação mesmo de que tudo está mudando.
Ainda segundo a pesquisa, que ouviu cerca de 7 mil pessoas em 7 países, transformações causadas pela pandemia no mercado de trabalho impactaram a metade ou mais dos trabalhadores. Não precisamos nem falar quantas pessoas foram mandadas embora ou tiveram mudanças no seu trabalho, precisaram se adaptar e assim por diante. Essa pesquisa é a pesquisa do outro lado. Como que as empresas reagiram à pandemia, né? Quais foram as estratégias mais implementadas para se adaptar nesse mundo de pandemia e que certamente vão durar pós-pandemia? São estratégias que aceleraram coisas que já estavam em curso. Isso aqui também a fonte é de uma pesquisa que eu vou comentar daqui a pouco, do World Economic Forum, que é o relatório do futuro do trabalho, que foi feito agora em outubro de 2020. Então, 92%, para 92% das empresas pesquisadas, a estratégia de acelerar a digitalização dos processos de trabalho foi a mais usada, ou seja, começar a usar ferramentas digitais e videoconferência. 88% das empresas proporcionaram mais oportunidades para trabalhar remotamente, um número bem alto. 68% das empresas aceleraram a automação de tarefas, e não preciso nem falar que automação de tarefas significa também que as tarefas redundantes não precisam mais ser feitas por pessoas, né? 52% aceleraram a digitalização da requalificação e aperfeiçoamento profissional. Então, um mercado enorme para fornecedores de educação digital. Aumentou muito a questão do EAD. E 40% realocação temporária de colaboradores para tarefas diferentes. Então, provavelmente essas pessoas que faziam as tarefas mais automáticas ou que eram feitas presencialmente precisaram ser realocadas para fazer outras coisas. E aqui, gente, essa é uma pesquisa, ela também é do World Economic Forum, só que ela foi feita em 2015 e era um fórum específico de educação. Nesse fórum, eles estudaram quais são as 16 habilidades requeridas para o século XXI. E eles dividiram em 3 partes, tá? Então, os letramentos fundamentais, vocês vão reparar que letramentos fundamentais geralmente é o foco da educação tradicional. Competências e qualidade de caráter. Então, como letramentos fundamentais, eles colocaram letramento, que seria a própria estudo do português, da língua, escrever, se comunicar, né, ali, escrever corretamente, gramática, etc. Números, saber lidar com números, saber fazer contas. Letramento científico, conhecer um pouquinho desse lado científico, de como medir, como provar, etc. Letramento TCI ou ICT. Quando a gente fala de TCI ou ICT, a gente está falando de tecnologia, comunicação e informação. Ou seja, é o letramento digital, tão necessário hoje e que o pessoal das gerações antigas, obviamente, não teve na escola. Muita gente das gerações atuais ainda não está tendo isso na escola. As escolas precisam se atualizar, mas é de total importância, desde o saber usar ferramentas digitais até programação, né? Letramento em finanças, interessante, porque é outra coisa que geralmente a gente não aprende na escola. Letramento em cultura e cívica, então as humanidades, história, filosofia, ética, esse tipo de formação. Então, segundo esse estudo, essa primeira coluna é a alfabetização básica das pessoas, né? É o mínimo que o estudante precisa ter, né? E o mais importante, o essencial, base para o resto. E você vê que inclui muito do letramento digital também, que é base agora para o estudante do século XXI. Daqui a gente expande para essa segunda coluna, a coluna de competências. Então, essas são competências que também deveriam ser desenvolvidas durante a sua idade estudantil. Pensamento crítico, solução de problemas, nada de decoreba, e sim conseguir pensar criticamente, conseguir questionar. Criatividade, ter uma boa base para a partir daí poder criar, imaginar, desenvolver a criatividade.
habilidades de comunicação, como é necessário hoje, a gente está vendo aí, né, para você divulgar um produto seu, como é necessário ter essa habilidade de comunicação e como ela vai ser importante para o futuro, porque isso é uma coisa que os computadores, que a tecnologia não consegue fazer. E a colaboração, a gente já falou ali atrás, saber colaborar, saber trabalhar em time, porque esse mundo do futuro não tem aquela hierarquia tradicional, a pessoa precisa ser muito mais protagonista, muito mais autodirigida, tanto para os estudos como para o trabalho. Por fim, essas competências levam a desenvolver algumas qualidades de caráter que são importantes, que são curiosidade, iniciativa, persistência, adaptabilidade, falamos ali atrás da questão de se adaptar rapidamente às novas tecnologias, liderança e consciência social e cultural. Olha que diferença para quem foi criado nas gerações anteriores. Bom, o World Economic Forum é uma fonte que eu sempre uso para pesquisar o futuro do trabalho. Ele reúne vários países do mundo e tem vários encontros anuais com temas e tem sempre um encontro anual sobre o futuro do trabalho. O encontro de 2020 aconteceu em outubro deste último ano e ele foi muito focado em olhar o que a pandemia fez de diferente nessa tendência que já estava vindo. Então, eu separei aqui dois trechinhos, duas frases que estavam no relatório que eu achei muito significativas para a gente pensar. O mundo do trabalho está mudando em um ritmo vertiginoso. Enquanto o Fórum Econômico Mundial estima que nos próximos 5 anos as máquinas estarão realizando tanto do trabalho quanto os humanos, milhares de pessoas terão que reciclar suas habilidades e ser retreinadas para fazer os trabalhos do futuro. Aquilo que a gente já conversou um pouco, né? A necessidade do lifelong learning, de estar estudando a vida inteira, de estar se reciclando e se atualizando a vida inteira. E o choque global da saúde e economia revelou completamente a inadequação dos nossos contratos sociais. Existe aí uma grande necessidade de rever não só o mundo do trabalho, mas rever também a forma que a nossa sociedade funciona. Muito bem, então trazendo os dados que estão dentro deste estudo, né, do relatório sobre o futuro do trabalho do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, a gente tem aqui, eles separaram as 10 principais habilidades de 2025. Aqui a gente está falando globalmente, né, com o estudo de todos os países que eles fizeram. Então, as principais habilidades são pensamento crítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Olha como a questão aprendizagem passou a ser importante. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento e controle da tecnologia, design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Então, vocês percebem que tem aí 4 grandes áreas que estão aqui do ladinho colocadas. Então, essas 4 grandes áreas de habilidade necessárias são a parte de resolução de problemas, então, criar seres humanos que são mais críticos, mais questionadores, que pensam mais por si mesmos e não aceitam tanto as coisas prontas, para que eles possam resolver melhor esses problemas. A autogestão, então, esperar menos por um chefe ou para alguém te mandar e você ser mais autogerido, saber mais organizar sua rotina de trabalho, organizar seus estudos, estudar de uma forma mais autodirigida. Trabalhar com pessoas, então essas habilidades relacionais são muito importantes, e aí entra com certeza a comunicação também. E o uso da tecnologia e desenvolvimento, né? Claramente, o uso de tecnologia é imprescindível e quem estiver na área de tecnologia, com certeza está com trabalho garantido, o que não exclui a pessoa de precisar dessas outras habilidades, como criatividade, como liderança, como se relacionar bem com os outros.
E eles fizeram também um estudo mais específico para o Brasil. Então, habilidades emergentes para o Brasil. E aqui eles estão pensando sempre num plano de 5 anos, tá, gente? Não é um futuro distante, não. São 5 anos de agora, de 2020 a 2025. Então, as 15 habilidades mais pedidas e requisitadas pelas empresas nesses próximos 5 anos. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Como a gente falou várias vezes, a pessoa precisa estar super antenada, aprendendo sempre, se atualizando sempre. Pensamento analítico e inovação, criatividade, originalidade e iniciativa. Olha que essas características 2 e 3 são muito ligadas ao protagonismo, né? E você também não ter medo de errar. Para você inovar e ser criativo, você não pode ter medo de errar. Você tem que ter coragem, se arriscar um pouco mais. Liderança e influência social, inteligência emocional, pensamento crítico e análise, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância, estresse e flexibilidade, design de tecnologia e programação, orientação para serviços, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Resolução de problemas, experiência do usuário, né? O tal da experiência do usuário está assim super na moda, você ajudar ele a ter uma experiência melhor, tanto com a tecnologia como sem a tecnologia. Uso, monitoramento e controle da tecnologia, análise de sistemas de avaliação, persuasão e negociação. Então, vocês veem que algumas habilidades dessas, elas, claro que já eram requisitadas no mercado de trabalho, algumas outras são novas, mas são muitas habilidades que a gente muitas vezes não tem e precisa desenvolver e não aprende na escola. Bom, nesse vídeo eu trouxe várias pesquisas sobre habilidades para o trabalhador do futuro. E agora no próximo vídeo eu vou trazer uma pesquisa sobre tendências em várias áreas do trabalho, né? Como é que a gente vai se comportar, como é que a gente vai morar, se vestir, coisas assim relativas a esse futuro do trabalho.